Isso aqui é uma sustentação oral de verdade, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O que estava em jogo é a liberdade do meu cliente, o paciente, em uma ação de habeas corpus. Nosso objetivo é conseguir a liberdade dele para que ele vá ao julgamento do tribunal do júri, que vai acontecer no mês de setembro, solto, entrar pela porta da frente. A gente sabe que o efeito é completamente diferente. É um caso específico, ele já havia sido condenado no tribunal do júri, nós conseguimos anular o julgamento e agora nós estamos lutando da liberdade para ele chegar lá livre no próximo julgamento. Assista o vídeo até o final, depois eu te falo do resultado. Para exercer a advocacia sob a presidência e a relatoria de Vossa Excelência. Eu quero começar com o pedido de vênia para aderir à manifestação feita pelo eminente desembargador Elimar Pinto, já cumprimentá-lo também, expressar meu sentimento de honradez, e também, eminente presidente, para parabenizar Vossa Excelência pelo 53º aniversário de sua formatura. Tem Vossa Excelência na mais alta conta como homem de bem, um julgador independente, e conhecer um pouco da sua história pessoal, dos anos de estudo na Universidade Federal e na formatura, engrandece mais ainda a biografia de Vossa Excelência para esse advogado e para toda a advocacia criminal também. Eminente desembargador Ubiratã, também é um prazer encontrá-lo aqui, é uma honra atuar sob a presença de Vossa Excelência. Eminente representante do Ministério Público, doutor Procurador de Justiça, também é um enorme prazer atuar na presença de Vossa Excelência e conhecê-la. Também quero cumprimentar os servidores do tribunal, na pessoa da doutora Michele, doutor Sávio, sempre muito educados e pacientes com todos nós advogados. Meus colegas advogados, eu trago ao julgamento para Vossas Excelências uma ação constitucional de habeas corpus, que tem como objetivo alcançar a liberdade do senhor Janilton Magalhães Lopes. Janilton foi acusado de um crime de homicídio que aconteceu no dia 9/4/2022. Uma grande briga familiar, um evento único na sua vida, uma confusão que aconteceu num dia de domingo, quando seu pai, um senhor idoso, se envolveu em uma briga pessoal em um bar e foi para casa agredido por um homem bem mais jovem, o senhor Douglas. E na frente da casa do seu genitor começa uma grande confusão, uma grande briga mesmo, troca de socos, pontapés, várias pessoas de ambas as famílias brigando e no final encontra-se o senhor Douglas morto. A denúncia foi apresentada em setembro de 2022. No início, o investigado foi um outro cidadão que participou do início da briga. Mas o caminho é redirecionado para Janilton. E no recebimento da denúncia, ele é preso preventivamente. O fundamento principal da prisão preventiva naquele momento foi a gravidade concreta do delito. Então, Janilton passa pela instrução, é pronunciado, vai a júri popular e é condenado pelo crime de homicídio, com duas qualificadoras, inciso 2 e o inciso 4, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima. Recurso de apelação julgado por essa corte. Julgamento começou em dezembro de 2025, encerramos o julgamento em fevereiro de 2026. Vossas Excelências deram provimento ao recurso de apelação para anular o julgamento no Tribunal do Júri, para que Janilton seja submetido a um novo julgamento. Agora, para que o caso seja observado sobre o prisma da ocorrência do crime privilegiado, da aplicação do parágrafo 1º. Houve uma concordância entre Vossas Excelências no sentido de que o motivo do crime não seria um motivo fútil, que o Conselho de Sentença da Serra errou quando optou por aquela qualificadora. Peço licença para ler um trecho do voto, uma frase usada pelo eminente relator, abro aspas, o sentimento de amor, de cuidado, de defesa do seu genitor não pode ser classificado como fútil.
Uma frase usada por Vossa Excelência, desembargador Elimar Pinto: a atuação estava vinculada à defesa do ascendente e a fortes laços familiares, sendo tecnicamente incompatível com o motivo fútil. Trânsito em julgado do recurso, o processo retorna à origem. No mesmo momento, no dia 27 de março, apresentamos um pedido de liberdade, com 2 fundamentos. O primeiro, o réu havia sido preso diante da condenação pelo tribunal do júri. A prisão preventiva foi convertida numa prisão para o início do cumprimento da pena, porque a pena foi superior a 15 anos. Então aquele decreto já não existia mais. E o segundo fundamento, o artigo 316 do CPP, ele prevê que, diante do transcurso de tempo, com a modificação dos fatos, das condições sociais e jurídicas do processo, o juiz deve reanalisar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias e pode decidir por colocar o réu em liberdade. Deverá, inclusive, o dispositivo diz, deverá colocar o réu em liberdade se não estiverem mais presentes os motivos que no passado estiveram. A eminente magistrada leva 74 dias para tomar a decisão que, sem fundamentar, negou a liberdade de Genilton. Mas o que ela faz? Ela marca o julgamento para o dia 16 de setembro. É preciso deixar bem claro que nós não estamos defendendo o excesso de prazo. Apesar que quase 4 anos, no dia do julgamento, faltarão 4 dias para completar 4 anos de prisão preventiva. Mas nós não defendemos o excesso de prazo. O que nós defendemos aqui é a aplicação do 316 e do fator tempo na vida da instrução processual e das partes envolvidas. Lá em 2022, talvez a gravidade concreta do delito justificasse a prisão preventiva. Agora, em 2026, quase 4 anos depois de prisão preventiva, num caso que é um caso isolado na vida do Genilton, nós não estamos diante de uma guerra de tráfico, de um narco-homicídio. Esse homem é um homem de bem, um homem que tinha emprego, ele era motorista de ônibus, casado, residência própria, morava a vida inteira naquela rua, ele, seus irmãos, seus pais, uma família proba, sem uma passagem pela polícia, não tem registro de multa no cadastro dele, parece até brincadeira. E aí ele se envolve numa tragédia, porque esse fato é uma tragédia. O pai dele, um senhor hoje com 75 anos de idade, se lamenta, vive deprimido, porque ele é o pivô da confusão. Foi ele que deu início à briga em um bar. O que ele devia estar fazendo num bar no domingo? Arruma uma confusão com um rapaz bem mais jovem, um vizinho, e essa confusão termina na morte desse vizinho e na prisão do seu filho, numa acusação para o seu filho gravíssima. Uma acusação que traz efeitos no mundo físico, que marca a família para sempre, que marca ele para sempre, e traz efeitos no mundo espiritual. Carrega a pecha de ser um homicida, ainda que defenda que fez em nome do pai. Então, uma situação que não é uma situação que abastece as varas do tribunal do júri hoje. Sabemos que talvez 80% dos crimes no tribunal do júri hoje derivam, têm origem na guerra do tráfico. Isso aqui não. Isso aqui é um caso isolado, é uma tragédia na vida da pessoa. É totalmente diferente do que o trivial. E aí nós defendemos que hoje, quase 4 anos após a decretação da prisão preventiva, como nos ensina e dispõe o artigo 316, eminente presidente, não estão mais presentes os fundamentos de fato e fundamentos jurídicos que lá no passado justificaram a prisão preventiva. Eu frequento esta egrégia corte há 25 anos.
e frequento os tribunais do júri capixabas e de alguns outros lugares também há 25 anos, me lembro claramente que o réu tinha o direito de responder o processo em liberdade. Para quantos réus eu os defendi em liberdade? E hoje banalizamos a prisão preventiva. Primeiro prendemos preventivamente para depois investigar. Tratamos, e nesse caso fica claro, tratamos a prisão preventiva como uma antecipação de pena. Imaginem, Vossas Excelências, a tese que foi reconhecida aqui da aplicação do homicídio privilegiado, desembargador Elimar. Se nós tivermos sucesso nessa tese, lá no plenário do júri no dia 16, o senhor Janilton pode sair de lá condenado, mas com uma pena em torno de 4 a 6 anos. Só que ele já está preso, fechado, preventivamente há 4 anos. Vai sair de lá com a pena praticamente paga. Um excesso de prisão ocasionado por nós. Por quê? Em razão de querer darmos satisfação para a sociedade, vilipendiamos o princípio da presunção de inocência. Atacamos a plenitude de defesa. E aqui, sem base jurídica ou jurisprudencial, eu falo da plenitude de defesa porque na prática, no dia a dia, os cidadãos que estão lá no tribunal do júri são homens e mulheres comuns, a grande maioria servidores públicos. Então, Vossa Excelência, imagine, eminente desembargador Wallace, o réu chegar ao tribunal do júri preso, algemado, ou vestindo roupas meio bagunçadas ali, que a família leva de improviso, porque depois de 3 anos de prisão já não tem roupa mais pessoal que caiba nele, porque ele emagreceu 10, 20 quilos dentro da prisão, do que ele poder chegar pela porta da frente, acompanhado do seu advogado de defesa, acompanhado de sua família, para exercer o seu direito de defesa. É isso que a Constituição nos garante. A prisão preventiva, ela tem que ser exceção, não a regra. E nesse caso, ela se tornou a regra e ela se tornou uma antecipação de pena. Conforme o artigo 316, não existem mais os fundamentos que existiram no passado para justificar a prisão preventiva. E hoje o senhor Janilton faz jus ao direito, não digo a liberdade plena, desembargador Wallace, mas ele tem o direito da aplicação do 319, de responder esse processo mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, recolhimento noturno, aos finais de semana, quiçá até mesmo o uso de tornozeleira eletrônica, para que o Estado possa monitorar, para ver se as cautelares serão cumpridas, se ele vai estar presente no dia do tribunal do júri. Não existem motivos. Ele não deu um motivo durante a instrução para a manutenção da sua prisão preventiva. Eu me despeço com o pedido de concessão da ordem, para que sejam aplicadas ao senhor Janilton medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, para que ele possa comparecer ao seu julgamento no tribunal do júri, pela porta da frente, com sua família, com sua defesa, e exercer a sua defesa de forma plena. O julgamento não terminou. O próprio desembargador relator pediu vista dos autos para analisar melhor o caso. E nesse intervalo de tempo, eu vou retornar nele para fortalecer os nossos fundamentos. É importante fazer isso, porque se você não fizer, na grande maioria das vezes, ele não retorna nos autos. Tá? O desembargador tem muito trabalho para fazer e às vezes não dá conta de fazer. Então é importante você, advogado, você familiar, cobrar isso do seu advogado. E quando terminar o julgamento, eu vou trazer o resultado para você aqui no canal.